Paz do Senhor, queridos, boa noite. Nós estamos mais uma noite aqui, na presença do nosso Deus, para engrandecer o seu nome, glorificar o seu nome. Eu quero dar um tempinho para você aí, 30 segundos, enquanto eu vou falando aqui. Chama lá seu parente lá na sua casa, seu irmão, sua mãe, seu pai, seu filho. Dê valor para esse momento, dê valor para esse momento especial que nós vamos ter agora. Durante toda essa semana nós trabalhamos, alguns estão de quarentena, ficaram de quarentena aí, fazendo tantas coisas, mas agora você está tendo essa oportunidade de dentro da sua casa, você tirar esse tempo para engrandecer o nome de Jesus, para glorificar o seu nome, porque só Ele é digno, querido. E o nosso coração se alegra de estar aqui na presença do Senhor. Essa é a melhor coisa que podemos fazer em nossa vida. Não há nada mais importante, não há nada melhor do que estar na presença de Deus. E nesse momento eu quero que você aí na sua casa feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e nós vamos fazer uma oração. E nessa oração eu quero que você peça para Deus, para Ele preparar o seu coração, para você receber tudo que Deus tem para te entregar nessa noite. No máximo aí 1h15 minutos, 1h20 minutos que vai ter de louvor, de pregação. Então que você possa fazer essa oração, pede para Deus preparar o seu coração, pede perdão para Deus de algum erro que você cometeu. Se você entristeceu aí alguma pessoa que está do seu lado, ainda dá tempo de você pedir perdão para ela antes de fazer essa oração. E faça essa oração, entregue seu coração nessa noite. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é um Pai que cuida de nós, um Pai que cuida do seu povo, Senhor. E sabemos, ó Pai, que mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de tribulações, nos momentos de incerteza, Senhor, há uma certeza para o cristão, há uma certeza para aqueles que esperam em Ti, Senhor. A certeza de que o Senhor é um Deus sempre presente, que o Senhor é um Deus sempre presente na angústia, que o Senhor é um Deus sempre presente no momento que nós precisamos. Deus, e nós não temos apenas tristeza para falar a Ti, Senhor. Por mais que estamos passando por esse momento, Senhor, mas nós temos muito que Te agradecer, Senhor, porque o Senhor até aqui tem protegido o nosso lar, até aqui o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. Não tem faltado nada em nossa mesa, não tem faltado pão, não tem faltado comida, não tem faltado água, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que tem provido para nós, Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós iremos iniciar esse culto, Senhor. Pai, receba a nossa adoração, receba o louvor desse irmão que está aí na sua casa cantando agora, que irá cantar esses hinos, Deus. Talvez ele possa não ter a voz mais linda do mundo, mas o Senhor é um Deus que ouve a adoração do verdadeiro adorador, do coração que se derrama diante de Ti. E por isso nós cremos, ó Pai, que o Senhor receberá a nossa adoração. Muito obrigado, Jesus. Querido, antes de nós cantarmos, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Salmos 125. Salmos de número 125. Muito conhecido esse salmo. Dá um tempinho para você encontrar aí na sua casa, para a gente ler junto, acompanharmos juntos. Salmos de número 125. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar. Vou repetir: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem e aos que têm coração íntegro. Mas aos que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores.
haja paz em Israel. Querido, essa última parte, haja paz em Israel, eu quero que você, pelo menos 2 pessoas que estão com você na sua casa aí, se não tiver ninguém na sua casa, manda uma mensagem no WhatsApp para alguém aí, você vai falar assim, ó: haja paz em seu coração. Haja paz em seu coração, haja paz em seu coração, haja paz. Que haja paz em seu coração, querido, nessa noite, em nome de Jesus. E nós vamos adorar ao nosso Deus. Eu tenho um carinho muito grande por essa canção. Toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de cantar essa música. É uma música que fala muito comigo. E eu creio que fala com você também. Então derrame o seu coração na presença de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Cante, querido, cante. Quando a música se esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Muito mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Valor, e quem pode expressar o quanto és digno? Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é seu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Oh, aleluia! Estou voltando pra essência da adoração. A essência és tu,
Cante isso, cante. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Receba, Pai, a nossa adoração. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Oh, aleluias. O Senhor é a essência da nossa adoração, querido. Se você quer achar força nessa noite, se você quer achar um motivo nessa noite, para você ter força de adorar, lembre de Jesus, lembre do seu sacrifício, lembra do grande Deus que tirou você de uma vida de pecado, que nos tirou de uma vida de derrota e nos colocou numa vida de eternidade. O Senhor tem uma eternidade para nós, querido. Vamos parar de valorizar tanto isso daqui, vamos parar de valorizar tanto as coisas terrenas, vamos começar a valorizar mais as coisas de Deus, e você vai achar a essência da adoração na sua vida. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Oh, Senhor, aleluias. Oh, chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu sangue lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Levou, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Cante. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
ressuscitou, querido, não há por que temer. Ele está vivo. Senhor, Tu és a esperança do Teu povo, Deus. Cante com toda a força do seu coração. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está o nosso Rei? Ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cante pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos oh aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro. Pega a sua voz aí na sua casa e diga isso. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cante, cante. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, Ele vive está. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele vive. Não há por que chorar, Ele ressuscitou. Não há por que temer, Ele ressuscitou. Não há por que ter medo, Ele vive está. A sepultura não pode o segurar, a morte não pode vencer. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Cantamos aleluias, cantamos aleluias, cantamos aleluias. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos
aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. Deus abençoe você, querido. Que você possa passar o resto dessa semana. E quando alguma dúvida vier dentro do seu coração, e quando algum medo vier dentro de você, que você possa gritar bem alto: Ele ressuscitou. Oh alma, não há por que temer. Oh minha alma, porque estás abatida? Ele ressuscitou. Deus abençoe sua vida, querido. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, para celebrarmos mais um momento de adoração, de louvor a Deus. Então, como eu tenho feito já de costume, vamos reservar esses primeiros minutos para que a gente possa fazer um clamor pelo nosso país. Então, aonde você estiver, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, nós oramos, Senhor, pela nossa nação. Nós pedimos para que o Senhor venha agir de uma maneira especial sobre o nosso país, ó Deus. Essa semana foi uma semana de muito tumulto político, de modo que as coisas têm se agravado cada vez mais, Deus. Mas nós cremos na Tua soberania, no Teu poder, na Tua sabedoria, para agir no Brasil de um modo especial, ó Deus. Não nos abandone, não nos deixe, mas nos leve a resolver todas essas situações. Dê sabedoria aos governantes, às pessoas que têm poder em nosso país, para que ajam da melhor maneira possível, Senhor. Em relação a esse vírus, também nos abençoe, Deus, para que o número de pessoas infectadas possa diminuir cada vez mais, em nome de Jesus, e que logo o nosso país possa voltar a funcionar, para que possamos estar reunidos, louvando o Teu nome junto com toda a igreja, para que os comerciantes, para aqueles que precisam trabalhar, voltem aos seus trabalhos. É essa a nossa oração, é esse o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15 e verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15 e verso 11. Eu gostaria de dizer para os irmãos que tem sido um momento assim muito complicado, esse período que a gente tem passado afastado uns dos outros. Infelizmente, irmãos, nesse período é muito comum algumas pessoas se enfraquecer, porque estão longe do corpo, estão longe ali daquela comunhão entre os irmãos. Alguns estão desanimados, alguns se esfriaram espiritualmente, alguns estão sem vontade realmente de ter essa comunhão mais forte, essa intimidade mais forte com o Senhor. Mas a minha oração é para que você se mantenha firme, para que você se mantenha de pé diante de todo esse desafio que estamos enfrentando, e logo mais nós estaremos juntos louvando ao Senhor. Volto a repetir em relação à ceia. Eu quero dizer para você que nós poderíamos ministrar a ceia de modo online, mas nós vamos esperar. Eu vejo que a ceia é um momento de comunhão, a ceia é um momento muito especial, de nós estarmos reunidos com todos os irmãos. Então, nós vamos esperar todo esse período passar. Na hora que nós voltarmos todos juntos novamente, aí nós vamos celebrar a ceia mais uma vez.
Então eu sempre tenho repetido, não se preocupem em não tomar a ceia, é uma coisa muito especial para nós cristãos, mas o fato de você não tomar a ceia não quer dizer que você vai perder a salvação, não quer dizer que você está em pecado, não quer dizer nada. Deus sabe muito bem o motivo pelo qual não estamos participando da ceia, e eu creio que Ele vai nos abençoar e nos dar essa oportunidade de voltarmos a celebrar a ceia. Então, eu quero dar só esse aviso para você, porque alguns irmãos me procuraram essa semana, alguns meio preocupados em relação à ceia. Então, tranquilize o seu coração, tranquilize a sua alma. Assim que tivermos a oportunidade de voltarmos ao culto público, nós vamos celebrar a ceia, tá bom? Então vamos lá, Lucas capítulo 15 e verso 11. Diz assim o texto: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós
tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse texto é muito conhecido de todos nós. A famosa parábola do filho pródigo. Eu vou aqui dar um breve resumo sobre o que essa parábola diz. Jesus conta uma parábola para as pessoas que estavam à sua volta. Tinha uma multidão ao seu redor, muitos religiosos. Então Jesus conta uma parábola e tem 3 personagens nessa parábola, 3 personagens principais. Primeiro, o pai. Segundo, o filho mais velho. E o terceiro, o filho mais novo. O filho mais novo chegou no pai e falou assim: pai, eu quero a minha parte da herança. O pai, sempre gentil, entendendo que o filho já tinha se tornado um homem e sabia muito bem o que queria, o pai não resistiu ao pedido do filho e, sabendo que aquilo ali poderia representar algum perigo para o filho, mesmo assim o pai deu a parte da herança para o filho mais novo. E dias depois o filho mais novo resolveu ir para um lugar distante, para um outro país, viver longe do pai. Ele pega a sua parte da herança, ele pega tudo aquilo que o pai conquistou ao longo da vida, a metade daquilo que o pai conquistou ao longo da vida, e ele vai para um lugar distante, viver a sua vida de uma maneira irresponsável, viver a sua vida de uma maneira que nos seus sonhos, nos seus pensamentos mais loucos, ele desejava no íntimo do seu ser. E ele vai viver, ele vai para a festa, sai, gasta com prostitutas, ele faz o que ele imagina que dá para fazer, ele paga tudo a conta para os seus amigos, ele se diverte, e se diverte muito com essa parte da herança que ele ganhou do pai. Acontece que tem uma frase que eu ouvi uma vez, e que é muito verdadeira, que diz assim: dinheiro não aceita desaforo. E o dinheiro desse jovem não aceitou o desaforo. Ele gastou tudo de uma maneira irresponsável, e logo o dinheiro acabou, ele não investiu esse dinheiro, ele não soube gastar esse dinheiro de uma maneira responsável, e agora ele ficou sem nada. Os seus amigos desapareceram, ninguém chama ele para festa nenhuma mais, não existe mais mordomia, não consegue mais dormir nos melhores hotéis da cidade, e agora ele está sem nada, absolutamente nada. Por um acaso, de uma maneira assim, surpreendente, alguém lhe oferece um emprego, e o emprego era para cuidar de porcos. E o texto diz que o emprego desse cidadão era tão ruim, e ele ganhava tão pouco, que chegou em um momento que ele estava dando comida para os porcos, e ele estava desejando comer a comida dos porcos. Então, no momento de reflexão, provavelmente ele tinha se passado anos que ele estava longe do pai, ele lá passando aquela necessidade, vendo a comida dos porcos, tendo água na boca, sua boca salivando, desejando a comida dos porcos, e ele cai em si. O texto deixa bem claro que ele cai em si, ele volta. E quando ele percebe, desejando a comida dos porcos, ele faz uma reflexão muito sincera no seu coração. Ele pensa: o meu pai tem inúmeros empregados, e todos eles se alimentam muito bem. O meu pai trata os funcionários dele de uma maneira excelente, todos eles, os empregados, o empregado que ganha menos lá com o meu pai, ele come muito melhor do que eu estou comendo aqui. Então eu vou voltar para casa, mas eu não vou voltar para casa como um filho, eu vou voltar para casa como um empregado,
e eu vou pedir um emprego novamente para o meu pai. Eu não quero que ele me trate, como filho, porque eu não mereço. Eu sei que eu fui egoísta, eu não precisava ter saído de casa agora, eu não precisava ter pedido a herança para ele, eu não precisava ter gasto toda a herança, e agora eu vou voltar para casa ainda como filho. Não, eu não quero isso, mas eu quero voltar para casa como um empregado e trabalhar para o meu pai. Então, ele ensaia um discurso para conversar com o seu pai. Ele pensa em um discurso. Quando ele cai em si, ele diz assim lá no verso 17: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Ele ensaia um discurso. Olha o discurso que ele está ensaiando com ele mesmo. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele não tinha ali nenhuma pretensão de ser tratado como um filho de Deus. Ele sabia que ele tinha pecado contra Deus e tinha pecado contra o Pai. E ali então, ele faz um discurso. Quantos de nós, em alguns momentos, não ensaiamos alguns discursos para falar com alguém? Às vezes você está ansioso para encontrar alguém, para conversar com alguém, e aí você, na sua cabeça, imagina algum discurso, imagina o que você vai falar. Era o que esse jovem estava fazendo, ele estava ensaiando um discurso na sua cabeça. E o discurso dele era bonito: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. O texto diz que quando esse jovem estava chegando na fazenda do seu pai, o seu pai viu ele ao longe. E quando ele viu o filho voltando, o coração do seu pai encheu de compaixão e o pai foi de encontro ao filho. E quando o filho finalmente chegou perto do pai, abraçou o pai, o filho já foi fazer aquele discurso que ele tinha imaginado na sua cabeça. E ele começou a dizer: Pai, pequei contra os céus e contra a terra. E o pai dele imediatamente pediu para que ele se calasse, porque o pai dele não queria ouvir discurso nenhum, porque o pai dele amava ele como filho, embora ele mesmo não se enxergasse um filho. O pai amava o seu filho incondicionalmente. O pai não quis saber. O pai logo abraçou o seu filho e disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Preparem um novilho gordo para que nós possamos fazer uma grande festa, porque esse meu filho estava morto, mas agora ele voltou para casa. O pai estava contente, estava feliz, estava satisfeito em ver o filho ali, e ele não queria ouvir o discurso do filho. Ele estava simplesmente feliz em ver o filho novamente. Então, nesse processo todo, tinha o irmão mais velho. Esse que saiu de casa é o irmão mais novo. O irmão mais velho nunca saiu de casa. Ele sempre ficou ali trabalhando com o pai, cuidando das coisas para o pai. Então, esse irmão mais velho, ele não estava em casa na hora que o irmão mais novo chegou e encontrou o pai. Só que na hora que o irmão mais velho estava voltando para casa, ele ouviu todo um barulho, todo um converseiro, ouviu uma muvuca ali acontecendo, e ele pergunta para um dos seus empregados, ele diz assim: o que está acontecendo lá em casa?
E o servo diz: olha, o seu irmão mais novo voltou, e o seu pai agora vai fazer uma grande festa. O texto diz que o irmão mais velho ficou com o coração cheio de ira, ficou com raiva, ele ficou descontente ao ver a atitude do pai, porque na cabeça do irmão mais velho, o pai não poderia fazer uma festa, tendo em vista que o seu irmão mais novo foi irresponsável, pegou o dinheiro da herança, torrou, gastou com tudo, e o irmão mais velho fala isso. Ele fala assim: olha, o meu irmão mais novo esbanjou os bens do meu pai, gastou com prostituta, e agora o meu pai quer fazer festa para ele. Ele ficou descontente. Então o pai disse para o seu filho: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse é um breve resumo dessa parábola do filho pródigo. Então, existe um pai. Esse pai tem 2 filhos. São 3 personagens na história. O filho mais novo, ele resolveu viver longe do pai. Ele resolveu viver muito longe do pai. Ele não queria estar ali por perto. Então eu quero que você entenda 2 coisas importantes nessa noite. Existem 2 formas de você controlar a sua própria vida. Existem 2 formas de você ser o senhor da sua própria vida. De você dizer para Deus: Deus, eu não quero você se intrometendo na minha vida, deixa que eu seja o senhor da minha própria existência. A primeira forma de você ser o senhor da sua própria vida é você ser mau, ser imoral e viver bem longe da casa do Pai. É você não querer absolutamente vínculo nenhum com o Pai. Você quer viver a sua vida do seu jeito, com os prazeres que você acha que você pode ter, gastar os seus dias, a sua energia, o seu dinheiro, a sua existência do jeito que você bem entender, e da maneira mais imoral, mal possível. A segunda maneira de você ser o senhor da sua própria vida é você ser muito bom, é você ser moral, nunca ser desobediente. Essa é uma segunda maneira. Você está sempre ali na casa do Pai, você está sempre próximo, sempre um bom filho, sempre trabalhando, fazendo aquilo que você precisa fazer, fazendo aquilo que tem que ser feito. Acontece, e é uma surpresa nesse texto, é que nenhum dos 2 filhos gostava do pai. O filho mais novo não gostava do pai. O filho mais velho não gostava do pai. Ambos gostavam daquilo que o pai poderia dar. Eles gostavam dos benefícios que eles poderiam adquirir do pai, mas eles não gostavam verdadeiramente do pai. Eles não queriam ter intimidade com o pai. O que eles queriam é ter essa relação interesseira com o pai. Então, existem essas 2 formas de você se relacionar com o Pai, de você se relacionar com Deus. Você ser imoral, irreligioso, ou você ser moral, religioso. Existem essas 2 formas de você se relacionar com Deus.
Mas ambas rejeitam Deus. Ambas rejeitam a vontade de Deus para a nossa vida. A irreligião ou a religião rejeitam Deus. A moralidade ou a imoralidade rejeitam Deus. Por isso que nós precisamos abandonar toda irreligiosidade, toda imoralidade e abandonar também toda religiosidade e toda moralidade. E nós precisamos nos focar no Evangelho de Cristo Jesus. Existe uma definição muito interessante que o Tim Keller nos dá a respeito do que é religião e do que é evangelho. E eu gostaria que você se atentasse a essa definição, que é muito importante para nós. Religião, o que é a religião? Como a religião pensa? A religião pensa assim: eu obedeço, por isso sou aceito. Eu obedeço, portanto, sou aceito. O Evangelho pensa o oposto. O Evangelho pensa assim: eu sou aceito por causa do que Cristo fez por mim e por isso obedeço. Eu sou aceito por causa do que Cristo fez por mim, portanto, obedeço. São duas maneiras muito diferentes de pensar. Então, o que é o Evangelho? Sendo que o Evangelho não é a imoralidade e nem a moralidade, não é a irreligião nem a religião. O que é o Evangelho? O Evangelho é o meio termo disso? Não. O Evangelho é algo completamente diferente desses dois. O Evangelho é algo completamente diferente desses dois. Mas para que você entenda ainda sobre a religiosidade, porque Jesus, ao contar a parábola do filho pródigo, ele não está aqui dando um alerta para aqueles que são imorais, embora sirva também para eles. Mas o alvo principal de Jesus aqui é falar com os religiosos, com aqueles que vivem na casa do Pai. Esse é o objetivo de Jesus ao contar a parábola do filho pródigo. E por isso nós precisamos nos atentar ao que a religiosidade faz com uma pessoa. Então vamos lá. Quais são as marcas de um irmão mais velho? Qual é o irmão mais velho? Aquele que ficou na casa do pai. Aquele que é religioso, aquele que faz tudo certinho, aquele que é bonzinho, aquele que é excepcional. Nunca pisou fora da casa do pai. É uma pessoa quase que perfeita. Então, quais são as marcas de um irmão mais velho? Primeiro, ficam bravos quando as coisas não vão bem. Um irmão mais velho, uma pessoa religiosa, ela normalmente fica muito brava quando as coisas não vão bem. Ficam furiosas, não é uma coisa pouca, é algo intenso. A pessoa fica furiosa por não ver as coisas indo bem na sua vida, porque embora esse irmão mais velho, esse religioso possa dizer assim: olha, eu sei que eu sou salvo por Cristo Jesus, eu sei que foi Jesus que me salvou, na cabeça dele ele até pensa isso, mas na prática ele não se comporta dessa maneira. Na prática ele acha que Deus deve a ele. Na prática, ele acha que por causa do bom comportamento que ele tem, Deus tem que atender ele, Deus tem que fazer as vontades dele. E quando ele vê que as coisas não estão indo ou funcionando do jeito que ele gostaria, ele fica muito furioso, ele fica descontente. Esse é um dos sintomas de um irmão mais velho. Esse é um dos sintomas. Um segundo sintoma de um irmão mais velho: não sabem lidar com críticas. Se você criticar uma pessoa religiosa, um irmão mais velho, essa pessoa não sabe lidar com críticas. Se você criticar ele, ele vai contra-atacar você imediatamente.
Do jeito que vem, vai. Do jeito que vem, volta. É uma pessoa que não suporta receber críticas. Ou então, quando recebe uma crítica, fica devastado, acaba. Ele perde o sono à noite. É uma pessoa que não consegue dormir. É uma pessoa que não consegue fechar os olhos para descansar depois de uma crítica. Porque a sua autoimagem foi abalada. Porque a sua autoimagem foi arranhada. E agora ele não consegue lidar com isso. Ou ele fica furioso e contra-ataca imediatamente, ou ele fica devastado, acabado. Um terceiro sintoma de um irmão mais velho: oração interesseira. Os fariseus, naquele tempo de Jesus, as pessoas que estavam ao redor de Jesus, os religiosos, eles oravam muito. Se tinha um povo que orava, eram os fariseus. Eles eram religiosos, viviam no templo e oravam muito. Só que eram orações interesseiras, sempre pedindo alguma coisa, sempre pedindo algo para Deus, sempre querendo alguma coisa de Deus. Eles não sabiam ter um momento de contemplação com o Senhor, eles não sabiam ter um momento de intimidade com o Senhor, eles não sabiam ter um momento de adoração com o Senhor, eles não sabiam desfrutar desse vínculo com Deus sem interesse algum, simplesmente contemplando e sendo íntimo de Deus. Então, quando as coisas estão mal, ele vai lá e ora muito, porque as coisas estão mal e ele precisa logo do favor de Deus. Mas quando as coisas estão bem, ele já não ora tanto, porque as coisas estão bem, então ele já não precisa tanto de Deus, logo ele já não precisa orar tanto para Deus. Perceba, a oração de um religioso nunca é uma oração de comunhão com o Senhor, nunca é uma oração de gratidão ao Senhor, é sempre uma oração de interesse, querendo alguma coisa em troca. Então, esses são alguns sintomas de pessoas religiosas. Uma quarta característica de uma pessoa religiosa: sempre está odiando alguém, sempre está furioso com alguém. Essa pessoa tem uma autoimagem de si mesmo, e se alguém não tem as mesmas características que ele julga ser importante, logo ele odeia essa pessoa. Se ele é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa esforçada, que vai atrás e que dá o sangue para realizar aquilo que ele quer, na hora que ele olha uma pessoa que na cabeça dele ele julga ser acomodada, folgada, devagar, automaticamente ele detesta essa pessoa, porque não se enquadra no padrão dele. Ou então, como nós conhecemos algumas pessoas que se orgulham da sua linha teológica, alguns são reformados, outros são pentecostais, outros são neopentecostais. Eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou da Assembleia de Deus. Então, se alguém discorda de mim, se alguém discorda da doutrina da minha igreja, se alguém discorda da maneira que eu penso, logo eu detesto essa pessoa, eu não quero proximidade nenhuma com essa pessoa. Esses são pessoas religiosas, são os irmãos mais velhos, são pessoas que têm uma autoimagem de si, uma autoimagem que é frágil demais, e por isso são pessoas inseguras, são pessoas instáveis, são pessoas ansiosas, são pessoas que vivem irritadas, que vivem nervosas, porque a sua autoimagem é frágil demais, e qualquer coisa que ameaça a sua autoimagem, essa pessoa perde o chão, perde o sentido da vida. Só vivem com raiva, e normalmente
não tem misericórdia ao julgar o outro. Se o outro peca, se outra pessoa comete um erro, comete um pecado, esse religioso, esse irmão mais velho, ele não tem misericórdia nenhuma do outro. Assim como na parábola o filho mais velho não teve misericórdia do seu irmão mais novo, o religioso não tem misericórdia dos seus irmãos mais novos. Ele julga e julga de uma forma pesada, de uma forma severa, de modo que ele possa acabar com o outro. Porque é religioso, porque não entendeu o Evangelho, porque vive na base da religiosidade. E a religiosidade não tem nada a ver com Cristo Jesus. A religiosidade não tem nada a ver com o Evangelho. A religiosidade não tem nada a ver. Esse jovem mais novo da parábola, ele fez uma escolha errada. E ele fez várias escolhas erradas. Ele primeiro pediu a herança do pai, depois ele saiu da casa do pai, depois ele foi para longe, depois ele resolveu se envolver com amizades que não estavam fazendo bem para ele, de modo que a vida dele foi descendo ladeira abaixo, e as coisas só foram ficando cada vez pior, as coisas só foram ficando cada vez mais ruins para esse irmão mais novo. Qual é a postura do irmão mais velho? A postura do irmão mais velho era olhar que o seu irmão mais novo estava perdido e imediatamente pegar ali as suas coisas, pegar a sua mala e ir atrás do seu irmão, resgatar o seu irmão, conversar com ele, aconselhar ele, trazer ele para perto, abraçá-lo, tirar ele daquele emprego lá com os porcos, levá-lo a ter uma vida de mais proximidade com ele, com o irmão mais velho e com o pai. Mas o irmão mais velho nunca fez isso, porque esse jovem, o irmão mais novo, nunca teve um verdadeiro irmão mais velho. O que ele tinha era um fariseu. Ele não tinha um verdadeiro irmão mais velho, o que ele tinha era um fariseu. O irmão mais velho poderia ter se deslocado de um país para o outro para buscar o seu irmão mais novo. Ele poderia ter ajudado muito o seu irmão mais novo, mas ele nunca fez isso. Aquele jovem não tinha um verdadeiro irmão mais velho. Mas você tem. Você tem um verdadeiro irmão mais velho. O irmão mais velho poderia sair de um país e ir para o outro, mas esse irmão mais velho que eu e você temos, ele não saiu de um país para o outro para resgatar o seu irmão mais novo. Esse irmão mais velho saiu do céu para a terra para resgatar os seus irmãos mais novos que estavam perdidos. Esse irmão mais velho da parábola, ele poderia ter pago algum dinheiro para trazer o seu irmão mais novo para casa, mas o verdadeiro irmão mais velho que eu e você temos não pagou dinheiro para nos trazer para a casa do Pai. Ao contrário, ele deu a própria vida para que eu e você pudéssemos estar na casa do Pai. E isso é a postura do irmão mais velho. O que Jesus está querendo dizer na parábola, que embora aquele irmão mais velho fosse um fariseu, um hipócrita, ele, Jesus, era a personificação do irmão mais velho. Ele era o verdadeiro e perfeito irmão mais velho que eu e você temos. Nós fomos adotados por Deus para a família de Deus. E agora nós temos o irmão mais velho, que é Cristo Jesus, e fomos adotados para a família de Deus através do seu sacrifício na cruz, e por isso agora nós podemos nos alegrar, ao contrário daquele irmão mais novo.
Aquele irmão mais novo sofreu muito por não ter um irmão mais velho, mas eu e você temos esse irmão. Eu e você podemos desfrutar desse benefício de termos um irmão mais velho em nossa vida. O irmão mais velho nunca foi atrás do irmão mais novo. O irmão da parábola nunca foi atrás do irmão mais novo. Eles esperaram o irmão mais novo se quebrar todo e voltar. Jesus é o perfeito irmão mais velho. E ele vai atrás dos seus. Ele vai atrás dos seus eleitos, dos seus escolhidos, e traz para perto e abraça. Porque uma coisa nós sabemos, existem muitos irmãos mais novos, existem muitos homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que estão aí perdidos, não sabem o que fazem, não sabem qual é o próximo passo, não sabem o que fazer da vida, não sabem como fazer, estão tristes, estão abatidos, estão sem esperança alguma. Mas Cristo, nessa noite, Ele nos traz esperança, Ele nos traz essa palavra que faz a esperança brotar em minha alma e na sua alma, porque Ele está mostrando através dessa parábola que nós não precisamos nos preocupar, porque Ele é o perfeito irmão mais velho e Ele quer nos trazer de volta para Ele. Irmãos, eu sei que talvez você, nesses meses que estamos vivendo toda essa crise, talvez você não está vivendo o melhor momento da sua vida. Talvez você não está vivendo o melhor momento da sua existência, o melhor momento da sua família, você não está vivendo o melhor momento da sua vida profissional, você não está vivendo o melhor momento da sua vida espiritual. Mas o que Jesus nos assegura nessa parábola é que o principal Ele fez. Ele nos salvou. E Ele vai salvar todos aqueles irmãos mais novos que se arrependerem, todos aqueles irmãos mais novos que se quebrantarem, Ele vai trazer para perto. Então, confie. Eu não sei quais são as suas dificuldades, quais são as suas dores, quais são as suas aflições. Mas uma coisa você pode ter certeza, você não está sozinho, você não está abandonado, você não está largado, você tem um irmão mais velho, que é Deus, que ama você perfeitamente e que deu a vida por você, para que você pudesse confiar nele de uma maneira íntima, verdadeira e honesta. Então nessa noite, que você não venha ter uma relação com Deus superficial, que você não venha ter com Deus uma relação interesseira, mas que você venha ter com Deus uma relação de gratidão, porque a religião nos ensina que nós obedecemos para sermos salvos, mas o Evangelho nos mostra que nós somos aceitos por causa do que Jesus fez por mim e por você na cruz. Nós somos aceitos não por causa das nossas obras, nós somos aceitos por causa da obra de Jesus na cruz, por causa da morte de Jesus na cruz. E por isso, com o coração grato, com o coração alegre, feliz, nós obedecemos ao nosso Deus. Eu quero só ler um último versículo. Disse o pai: meu filho,
você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa noite é uma noite de encontro com Deus, porque tem muitas pessoas que mesmo dentro da igreja estavam perdidos. Tem muitas pessoas fora da igreja que estavam perdidos. Mas, nessa noite, você que está ouvindo essa palavra, é uma noite onde Jesus está chamando você de volta para casa. E não é para casa, templo, igreja. Não é para você voltar para a religiosidade. Não é para você voltar para a falsidade, ficar na igreja fingindo que está tudo perfeito. Esse relacionamento Deus não quer nem saber. Deus está chamando você para o Evangelho, para um relacionamento verdadeiro, um relacionamento sincero, honesto com Ele. Então, nessa noite, aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, porque é uma noite de encontro com o Senhor. Deus está levando essa pregação, esse vídeo para você. Seja o dia que você estiver assistindo, o ano que você estiver assistindo, Deus está levando essa pregação para você, para lembrar você que você tem um irmão mais velho e que nunca te abandonou, ao contrário do irmão mais velho da parábola. Esse irmão mais velho foi até o fim para te encontrar e trazer você de volta para a casa do Pai. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse ensinamento tão precioso que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar no teu cuidado e não no cuidado de um irmão mais velho, egoísta, fariseu, religioso, mas nós podemos cuidar no teu cuidado, que é o perfeito irmão mais velho. Obrigado, Deus, porque essa noite é uma noite de encontro. Há muitos filhos que estavam perdidos lá fora, no mundo, e o Senhor os encontrou, e nessa noite, e nesse dia, está trazendo de volta. Mas também existem muitos filhos perdidos dentro do templo, dentro da igreja. Filhos perdidos, filhos religiosos, filhos que estavam dentro do templo, dentro da igreja, mas não tinham um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Essa é uma noite de encontro com esses filhos também. Deus, tire de nós toda a religiosidade, tire de nós toda oração interesseira, tire de nós toda hipocrisia e coloque em nós o espírito do Evangelho, esse espírito da graça, que entende que foi salvo, não por causa dos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas por causa da tua obra na cruz. E por isso nós temos que ter um coração agradecido, um coração feliz, um coração que esbanja a alegria, Senhor, porque nós sabemos que tudo que vivemos, que tudo que desfrutamos é pela graça, é pela tua infinita graça, pelo teu infinito amor, que saiu dos mais altos céus e veio à terra nos buscar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos descansar no teu amor. Nessa noite, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão perdidos, seja fora da igreja ou dentro da igreja, traga-os para perto de ti, Senhor, e que eles possam entender o que é ser amado por ti, que eles possam entender que eles foram adotados para a tua família, que nós todos fomos adotados, e agora nós pertencemos à tua família, ó Deus. Em nome de Jesus, dê esse entendimento, abra a mente do teu povo, abra o coração do teu povo, para que eles possam entender a riqueza
dessa parábola, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mais uma vez nós temos esse culto online, que você possa meditar no que foi dito, no que foi ensinado, que você possa refletir, que você possa ler esse texto depois, fazer a sua devocional. Nós estamos fazendo a releitura de todos os textos nas terças-feiras, à noite, às 20 horas. Que você possa deixar o Espírito Santo mostrar para você o que é viver pelo Evangelho e não mais pela religiosidade. Só assim você vai conseguir viver coisas extraordinárias na sua vida. Que Deus abençoe você, que você possa confiar nessa palavra de vida, que você possa ter uma boa semana, uma semana de intimidade verdadeira com Deus, não uma intimidade interesseira, mas uma intimidade honesta. E que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Uma boa noite.